Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas por que o mundo jaz no maligno? Porque, meu irmão, o diabo, ele na verdade, ele tem poder sobre esse reino das trevas. Então tudo que se projeta, que se planeja, que semeia, né, de ruim se colhe. O mundo é um campo farto, é um campo fértil, né? O mundo é um campo farto e fértil para mentira, calúnia, violência, guerra, briga, contenda, sabe? E somos 7 bilhões de seres humanos aqui, meu irmão, e a gente, muitas vezes, humanamente falando, não temos muito o que fazer diante de tantas circunstâncias, né? De tantos problemas que nos rodeia, sabe? Todo santo dia se levanta contra nós, em versões diferentes, uma guerra, uma peleja, sabe? Em algum grau, em alguma escala, né? De guerra, de batalha, que muitas vezes foge do nosso domínio, do nosso, né? Do nosso governo, do nosso controle, até porque a gente não tem controle quase de nada, né? E muitas coisas podem romper, quebrar o controle que nós temos, a barreira de defesa que você até constrói, né? Muitas vezes você tem uma boa reputação, você é um cara legal, você é um cara bacana, tal. Você é um cara aí nota 10, sabe? Mas de repentemente alguém no seu trabalho se levanta e te derruba com a calúnia, puxa seu tapete. É seu vizinho, é seu consanguíneo, alguém da sua família, sua própria esposa, seus irmãos. Você vê que os irmãos de José, meu irmão, covardearam ele. Você vê que os próprios irmãos de Jesus mesmo não confiavam nele, não acreditavam nele, não deram crédito a ele. Então, nós já enfrentamos uma batalha dentro do nosso próprio lar, meu irmão. Você sai do seu lar, você vai para a vizinhança, você tem outra batalha, meu irmão. Você não sabe, né, o que é que vai acontecer. Quem é que vai se levantar contra você, sabe? E aí você vai vivendo no seu trabalho outra batalha, no seu emprego outra batalha, no seu curso, na sua faculdade. São levantes aí, sabe? Politaneamente, constantemente, que vai, na verdade, fazendo um embate na sua vida. E aí você, muitas vezes, você vai ter algumas percas, algumas derrotas, né? Que ninguém vê a vitória de vitória aqui. Quem fala que vê a vitória de vitória tá mentindo, né? Porque essa teoria do triunfalismo, ela é uma verdadeira cascata, né? E não é isso que a Bíblia narra, não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que no mundo nós teremos aflição. Não foi eu que falei, não, foi Jesus, sabe? Então, tem coisas, irmãos, que fogem da nossa capacidade humana de resolver. Aí você fica pensando assim, pô, será que alguém pode ser por mim? Né? E aí a gente se apega à força do poder humano, como alguns reis de Israel fizeram, né? Como o rei Ezequias, depois que Deus fez aquele milagre na vida dele, Deus usou 2 milagres na vida dele. O rei Ezequias, depois de um grande livramento que Deus livrou ele contra Sanaqueribe, mais tarde ele enfraqueceu e foi fazer aliança ali com os caldeus, e que Deus não queria. A mesma coisa foi com o rei Azar, depois que Deus, né, dá uma grande vitória ao rei Azar, ele, né, na tentativa de barrar aí o reino e a expansão do reino do norte de Israel, que essa altura, né, Israel estava dividido em 2 bandas, em 2 partes, geograficamente falando. Tinha a capital de Judá, com capital em Jerusalém, a qual Asa na época era rei,
E do lado de lá tinha, né, o rei de Israel, que era inimigo do rei de Judá e queria tomar algumas terras. Deus mostrou a Asa, o rei de Judá, que ele tinha capacidade de vencer qualquer adversário confiando só em Deus mesmo. Só que um etíope se levantou, né? Um etíope, um rei, um monarca etíope se levanta com um milhão de guerreiros, né? E o rei Asa, com muito pouco e quase nada, Deus fez um milagre na vida dele. Só que Asa, eu acho que sofreu de amnésia, né? Se esqueceu. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que quando o reino de Israel, que tinha muita pouca gente, né, se levantou contra ele, ele fez aliança com o reino da Síria, o rei Haddad da Síria. E Deus falou: você me trocou pelo rei da Síria, eu não venci, não te dei a vitória, né? Você com muito pouco, quase nada, não te dei a vitória para você vencer 1 milhão. 1 milhão, é 1 milhão de etíope. E agora você vira as costas para mim e vai pedir ajuda ao rei Haddad da Síria, um deus pagão. E dali em diante, a vida do rei Asa não foi muito promissora, né? Não foi muito boa. Por isso que é bom a gente confiar em Deus constantemente. Confiar, meu irmão, constantemente. Nós só temos Deus para confiar. Mas, irmão, tem hora que você está em uma situação mas tão difícil que você quer pedir ajuda humana, apelar para homem. Mas eu digo uma coisa a você, irmão. Confie em Deus. Confie em Deus, que Ele tem a história de sua vida nas suas mãos. Deus tem a história de sua vida nas suas mãos. O medo da morte, muitas vezes, faz você buscar Deus. O medo da humilhação faz você buscar Deus. O medo de você cair na mão dos seus adversários faz você buscar Deus. E com isso você começa a buscar Deus e Deus começa a te responder, te dar vitória, sabe? Deus não mudou, irmão. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Deus não é um ser humano inconstante, meu irmão, que fica lá, que fica igual a marola do mar. Fica para lá, fica para cá. Não, Deus não é isso. Deus é um só, meu. Ele é criador, Ele quer que a gente busque a Ele. Mas tem momento, irmão, que as coisas estão tão difíceis que você olha para um lado, você está sozinho, meu irmão. E eu vou dizer situações em que homens de Deus passaram por isso e venceram. E deixaram escrito experiência para nós, dentro de quê? Das Escrituras, da Bíblia. Porque tem coisas, irmão, que fogem da nossa capacidade. Tá entendendo? Como vencer um faraó extremamente poderoso? Moisés viu que ele não tinha condição nenhuma para vencer esse monarca chamado Faraó, filho do sol. O Faraó era o xerife do mundo, meu irmão. Era o manda-chuva, o homem que mandava, desmandava, fazia tudo. Como vencer Sanaqueribe, né? Um reino que estava em expansão e destronando, destruído por onde passava reinos, inclusive o reino do norte, diante dos assírios, e já estava indo em direção ao reino do sul, que era Judá, cuja capital era Jerusalém. Então Sanaqueribe estava indo em direção a Judá, cuja capital era Jerusalém, e o rei Ezequias era o contemporâneo daquela época. E o rei Ezequias viu que Sanaqueribe realmente tinha destruído inúmeros reinos. E ele era um cara quase que imparável, meu irmão. O cara estava tendo uma vitória atrás da outra, uma vitória atrás. Só se falava em Sanaqueribe naquela época. Ele ganhou fama de forma súbita, rápida. Isso deu medo, né? Deu medo mesmo no rei Ezequias. Moisés de um lado diante de Faraó, rei Ezequias diante de Sanaqueribe. Como vencer Jezabel, uma rainha extremamente poderosa, meu irmão?
onde Elias teve que fugir, um profeta de Deus que fez um milagre inacreditável. Deus usou com toda aquela bagagem, experiência, né, que Elias tinha. Elias teve que fugir diante de uma mulher, meu irmão, uma rainha, porque era um poder. Como vencer uma coalizão de inimigos, como aconteceu com o rei Jeosafá, meu irmão? 3 nações se uniu contra Jeosafá. E Jeosafá viu que ele não tinha a mínima capacidade intracromossomial, né, dentro de seus neurônios, de buscar resposta para vencer aquela coalizão de 3 reinos. Porque assim, ó, nós seres humanos, temos nossa própria saída na nossa cabeça. Temos nossos escapes dentro da nossa cabeça, da nossa mente. Mas só que é só na sua mente, meu irmão. Foi só na mente de Jeosafá. Nós temos saída. Mas só que é o seguinte, a nossa saída vai confrontar com a vontade e o querer de Deus, porque Deus ele quer nos dar a experiência. E para nos dar a experiência, Deus tem que deixar a gente passar por certas situações, meu irmão, de confronto, de embate, e a gente não temos muito o que fazer. E aí temos que passar, meu irmão. E o medo bate, meu irmão, o medo bate a tal ponto de você falar, rapaz, aí não dá para mim não, Deus, aí não tem como não, Deus, a matemática bateu aqui, sabe? Eu fiz a equação aqui, eu fiz a regra de 3, sabe? Eu fiz aqui todo, sabe? Todo aquele rascunho matemático cirúrgico aqui, mas a matemática deu que não tem como vencer, não. Eu tenho minha saída, Deus, na mente. Qual é a saída? Cair fora, partir, fugir. Moisés fugiu. Elias fugiu. Eles eram covardes? Não, eles viram a saída, fugir, meu irmão. Davi fugiu. E o que foi a saída de Deus? Se ele é o dono da história, se ele tem a caneta nas mãos, ele é o controle da história, ele é o governante da história, ele é o condutor da história, ele é o dominador, ele é o dominante, ele é o domínio da história. Ele que tem o filme nas mãos de cada ser humano, ele sabe o fim que vai dar cada um dos seus personagens, do bem ou do mal, vaso de honra e desonra. E o que foi que Deus fez com cada personagem desse? Deus mostrou para eles que ele é Deus e fez eles voltarem e enfrentarem os seus algozes. Você vê que Gideão, meu irmão, quando Gideão bateu a matemática e viu que o exército era incalculável, meu irmão, e que era extremamente poderoso, né? Os medianitas, que eram inimigos extremamente brutais e numerosos, fez com que Gideão, meu irmão, se escondesse. Ou seja, diante de situações, a gente, né, fica em uma situação de impotência. Você fica impotente diante de certa situação. Você não tem como vencer. Aí você fica na sua mente, pô, será que alguém grande pode me ajudar? Aí você começa a buscar ajuda humana. Só que a ajuda humana, meu irmão, ela é corrupta, ela é traiçoeira, ela é covarde, sabe? Ela muda de lado, ela muda de configuração. Tá entendendo? A ajuda humana é assim, meu irmão. Tem país hoje que fizeram acordo na ONU e mais tarde o acordo quebrou. Foi quebrado, meu irmão. E um atacou o outro. A Alemanha fez acordo com a Europa fez acordo com os Estados Unidos, tal. Depois quebrou, meu irmão. Na Segunda Guerra Mundial quebrou tudo. O que prevaleceu foi os interesses, ou seja, fazer acordo com os seres humanos é terrível. Confiar nos seres humanos é terrível. Se você não sabe, os clero católico, os padres, né, a cúpula católica, eles chegaram ali em um país chamado de, se eu não me engano, era a antiga Iugoslávia, né?
em um desses países que era antigo Iugoslávia, eu acho que foi a Croácia, não sei qual foi o país. E eles chegaram para os civis e disse assim: olha, fique tranquilo, que a gente vai dar todo apoio aqui a vocês, sabe? Apoiando ali a população. E pediu ajuda a quem? Pediu ajuda a um poder militar, sabe? Que esse poder militar era a OTAN. E os pessoal, aqueles civis ali acreditando, aquele povo, aquela população eu acho que da Iugoslávia acreditando ali, né? Que o soldado da OTAN ia defender eles de ataque dos inimigos e tal. Eles foram dormir em paz, todos foram dormir tranquilo. Houve um bombardeamento na cidade intensa. No outro dia, poucos acordaram para a vida porque confiou nos homens. Deus não é assim, meu irmão. Deus não é assim. Em 1994, tinham duas tribos divididas pelos belgas, porque eles têm uma tática de guerra chamada se dividir para conquistar. E o que consiste em dividir para conquistar? Consiste em você bota dois povos para brigar e ver a ruína desses dois povos. Os Tutsis e os Hutus, eles eram negros, era um povo só. Os belgas dividiram os Tutsis e dividiram os Hutus, sabe? E o esclero católico, os padres, chegou para uma classe desses negros e disse bem assim: olha, fique aqui dentro desse galpão, que a gente não vai deixar você ser atacado. E o que foi que aconteceu? Eu acho que foi os negros Tutsis, se eu não me engano, foi os Tutsis, eles invadiram e mataram milhares de homens e mulheres e crianças. O que foi que os clero católicos fizeram? Só deixar eles dentro de um galpão gigante, saíram à noite e avisaram aos inimigos: eles estão lá. E aí o pau comeu, meu irmão. Sabe por quê? Confiaram nos homens. A Bíblia diz bem assim: maldito o homem que confia em um homem, no outro homem. Então, pessoal, tem momentos que você tende, fisicamente falando, né, no mundo físico, a nossa matéria, a nossa carne tende a acreditar naquilo que a gente vê, como Tomé. Mas eu insisto em dizer, irmão, mesmo tudo dizendo que não, confie em Deus. Confie em Deus, porque Deus é bom e misericordioso. Como Ele vai nos livrar e te livrar e me livrar, eu não sei, meu irmão. Mas alguma coisa Ele vai fazer. Foi isso que aconteceu com a rainha Esther. Quando Mordecai, ele disse para a rainha Esther, né, o seguinte: se você não for lá e conversar com o rei sobre a situação de que nós vamos ser riscados do mapa, o nosso povo judeus, por Naamã, né? Perdão. Naamã. Deus que te levantou para esse propósito, Deus, ele tem na reserva dele várias saídas que só ele sabe como vai usar. Como Deus vai usar, eu não sei, mas ele tem várias saídas. Na minha mente, na sua, só tem a nossa saída, que é a mais eficaz. Você está passando por um problema financeiro, problema de seja qual for, a primeira coisa que vem na sua mente é ter riqueza, ter dinheiro, abundância. Só pensa no dinheiro, no físico.
para sair, meu irmão. Porque todos nós temos tendência a ter a nossa própria saída, ter o nosso próprio escape na nossa própria mente. Porém, que esse escape, essa saída da nossa mente, ela é fantasiosa, ela é enganosa, ela é fugaz, ela é rasa, sabe? Ela é mesquinha e ela se confronta com a vontade e soberania de Deus, onde Deus não quer isso. Deus, ele quer formar a história dele nas nossas vidas. Aí você vai ver porque Davi passou toda aquela situação com Saul. Você vai ver por que Moisés passou toda aquela situação ali com o faraó. Você vai ver por que o rei Ezequias passou toda aquela situação com Sanaqueribe para deixar registro. E eles alcançaram o testemunho para que a gente hoje pudéssemos acreditar em Deus. Como o próprio rei Azar venceu 1 milhão de etíopes com muito pouco e quase nada, confiando exclusivamente em Deus. É o que nós temos que fazer, confiar em Deus, meu irmão. Pô, mas eu estou cercado, eu sou uma ilha cercada de um oceano. Irmão, não é só você não. É a torcida do Corinthians e do Flamengo junto. E eu também estou nessa. Veja o que Deus disse para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pronto. Essa é a palavra, irmão. Tá entendendo? Mas só que você está em uma guerra constante, sabe? Uma guerra viva, física, sabe? Que é uma guerra cíclica que está todas as vezes ganhando versões, sabe, diferentes. E isso está realmente te desgastando. Você vai ter que se dar com armações de inimigo. Você vai ter que se dar com armadilhas de inimigo. E você vai ter que se dar com calúnias de inimigos. E veja o que o salmista, né? Veja o que o salmista Davi nos apresenta diante de situações assim. Salmos 27, versículo 12. Não me entregues, Deus, à vontade dos meus inimigos, dos meus adversários. Veja que Davi fala, não me entregue na mão dos meus inimigos. É o que eu e você tem que pedir a Deus. Porque os inimigos nossos não têm misericórdia. Pois contra mim se levantam falsas testemunhas e respiram violência. Ou seja, além da pessoa te caluniar, me caluniar, caluniar alguém, elas respiram violência. Ou seja, ela quer que aquele mal se concretize na sua vida. Que mal? O mal que ela semeou, a calúnia, e a calúnia ali ceife sua vida de forma com requinte de crueldade, porque isso é violência. É isso que ela está na mente, ela quer ver você destroçado, destruído. Davi passou por isso. Tá entendendo? Então, vivemos em um mundo em que temos que nos dar com armações, temos que nos dar com armadilhas e com calúnia. E o que é uma calúnia? Uma calúnia, meu irmão, um falso, sabe? Que é até crime, mas é um crime que ela é tão bélico, é tão forte, mas é tão sutil que quase ninguém percebe, né? Que existe na lei. Calúnia é crime. Se você não sabe, a Terra tem cerca de 3 a 5 bilhões de anos. O universo tem cerca de 15 bilhões de anos. O universo, segundo a cosmologia. A calúnia, acredite se quiser, pasme, é mais antiga que o próprio universo. A calúnia é mais antiga que o próprio universo. A calúnia, meu irmão, ela foi transferida para esse mundo através de um anjo, de um demônio chamado Satanás. Então a calúnia é uma arma atemporal, meu irmão. É uma arma atemporal, ela vem de uma dimensão para outra e vem para esse mundo e tem ceifado muitas vidas. A Bíblia chama a calúnia de uma flecha jogada, lançada contra o inimigo, contra nós. Como assim? Observe que
a pessoa arqueia a flecha e lança. E a Bíblia compara a flecha como a língua. A língua é como uma flecha que ela lança e à distância ela mata o adversário dela. Hoje em dia a tecnologia galgou tal ponto de se usar drones, né? O que é drones? São aeronaves não tripuladas. E o que essas aeronaves não tripuladas fazem? Elas vão para o seu alvo, para o seu objetivo, chega lá, destrói ali